Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa terceira edição do Debate de Temas. Hoje a LACAP convida a LAONC, a Liga de Cabeça e Pescoço, convida o pessoal da Liga de Oncologia para a gente debater, discutir, conversar sobre Julho Verde, né, o mês de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, sobre o que é câncer de cabeça e pescoço, sobre os principais fatores de risco, o que a gente pode alertar e, principalmente, assim, o que no Julho Verde é importante para a população, né? Então, a gente tem hoje a presença das duas ligas, da Liga de Cabeça e Pescoço. Maria Beatriz, dá um tchauzinho. E a Gabriela, Maria Beatriz me ignorou de novo. Gabriela, Liga Não de tá nem te Oncologia. ouvindo. Aqui, tô Olha aí, escutando. começou. Eu já tinha falado Boa que ela ia noite, me ignorar e pessoal. entrar no A vácuo. gente do Alacap. Começamos bem. E a gente tem dois convidados hoje. Eu vou começar pelos da casa e vou deixar os de fora por último. O primeiro é o Dr. Fabrício Pontes Grando, né? Dr. Fabrício, ele é oncologista, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, fez clínica médica e oncologia na Sopa de Letrinhas de Porto Alegre, UFCSPA, e hoje na Santa Casa, né? Sopa de Letrinhas é outra, né? O FFFV. E hoje ele é oncologista está em Florianópolis, né? Fez o sonho de todo gaúcho, que é mudar para Florianópolis, mas ele não é gaúcho, ele é paulista, então, né? Também é o sonho de todo paulista mudar para Florianópolis, e hoje mora em Floripa, trabalha no CEPOM, né? Faz a parte de oncologia em cabeça e pescoço do CEPOM, e trabalha na Clínica Nova, que é uma clínica de parceiro nosso ali, aqui em Florianópolis. Boa noite, Fabrício, tudo bem? Boa noite, prazer. Quero ajudar com o que eu puder. Estou à disposição para perguntas. Por favor, me interrompam. Façam perguntas fáceis, difíceis, enfim. Perguntas bobas, perguntas do dia a dia, perguntas de familiar, perguntas de... Enfim. Bacana. Estou aqui para ajudar com o que eu posso. Show, show. E o outro convidado é otorrinolaringologista e cirurgião de cabeça e pescoço, em Blumenau, do Hospital Santa Isabel. Tiago é formado ali pela Universidade da FURB, em Blumenau, fez residência de otorrino em São Paulo, fez residência de cabeça e pescoço no International Memorial Hospital of Heliópolis, né, Tiago? Hoje é cirurgião de cabeça e pescoço e otorrinolaringologista em Blumenau, faz muita cirurgia endonasal, base de crânio, agora está se achando porque tem um robô no hospital dele, faz robótica, mas o mais importante de tudo é que ele foi meu colega de residência, né, Tiago? Com certeza. A parte mais dura da formação foi essa, provavelmente. Aguentar. Mas não só os 2 anos na favela, como me aguentar por 2 anos. Depois, no final, eu conto as histórias dos ambulatórios. Só as boas, só as boas. Com certeza. Mas obrigado pelo convite e vamos conversar aí sobre Julho Verde. Show. Só lembrando, pessoal, um recadinho antes da gente começar de fato a fazer um ping-pong aí, algumas perguntas e discutir. Nesse próximo final de semana, a gente tem o primeiro congresso brasileiro, quase congresso internacional, pelo tanto de gente que tem, né? Interligas de cabeça e pescoço, programação bem bacana, vai ter aulas com o pessoal daqui, de Floripa, de fora, temas bem variados, não vai ser nada muito específico, nada muito assim de detalhes, vai ser uma coisa para generalista, para realmente estudante, porque foi montado, foi elaborado pelas ligas com o apoio da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, com o apoio da ANICAP,
A Maria Beatriz está bem envolvida, então se você quiser se inscrever, entra lá no Instagram da LACAP Unisul e vê lá, tem um postzinho, como que faz a inscrição. A inscrição é gratuita, cheio dos patrocinadores, cheio dos sorteios, tá mega. Já bateu os 10 mil inscritos, Maria? Já estamos com quase 11 mil inscritos. Nossa. 11 mil inscritos. Nem congresso de oncologia dá 11 mil inscritos isso aí. Então, os caras mandaram muito bem. Vamos ao que interessa, o assunto da noite. Câncer de cabeça e pescoço e Júlio Verde. Vamos começar pelos clínicos, né? Fabrício, por que câncer de cabeça e pescoço é tão importante? A gente sempre ouve no consultório, nossa, cabeça e pescoço, nunca ouvi falar nessa especialidade. Dá até uma murchada quando a gente ouve isso. Mas por que é tão importante? Por que tem o Júlio Verde? Começou com a pergunta mais difícil? Começamos já. Dá para ficar a noite inteira falando por que é mais importante. Então, desce a lenha. É um dos cânceres de cabeça, é um dos cânceres com a maior prevalência, com uma das maiores prevalências. A prevalência não é tão significativa porque eles geralmente são reportados de acordo com o sítio primário. Então, vem dividido cavidade oral, vem dividido laringe, mas se a gente acaba somando a incidência, é um dos cânceres com maior incidência. A incidência do homem câncer... é o segundo maior. Oi? Homem só perde para a próstata. Isso, só perde para a próstata, fica à frente de pulmão. Se a gente juntar todos os sítios, né? Que é isso que você falou, né? Todos os cânceres de cabeça e pescoço. Câncer de cabeça e pescoço, não sei se o Thiago vai falar isso, mas são os cânceres mais comuns, o que corresponde a 95% dos casos de cabeça e pescoço. São os SECs de cavidade oral, de laringe, de faringe, e eles são também responsáveis por uma alta mortalidade. Se eu não me engano, é a segunda tumor em incidência e tem acho que é a quinta mortalidade de todos os tipos de câncer do Brasil. É um câncer que, além da mortalidade, está associado a uma alta comorbidade do tratamento. Os pacientes acabam ficando com sequelas importantes do tratamento e por isso é tão importante a prevenção desse tipo de tumor. Eu acho que o principal é porque é um dos cânceres mais preveníveis que a gente tem hoje em dia. Eu acho que é o mais prevenível que a gente tem hoje em dia. Então, vamos tentar botar alguns pontos que a gente vai começar a destrinchar eles. Primeiro, alta prevalência, né? Tanto, principalmente em homens. Alta morbidade, né? Então, assim, o tratamento em si, ele é pesado. Ele traz sequelas. Mortalidade alta, né? Então, assim, os pacientes com câncer acabam morrendo num número alto. E com fatores de risco bem esclarecidos e preveníveis, né? Tiago, só para a gente tentar entender um pouquinho, assim, essa história, o Fabrício citou, se a gente juntar todos os sítios, consegue rapidamente, assim, tentar dizer por que a gente tem sítios diferentes, como é dividido isso, o que quer dizer, se a gente juntar todos os sítios, cabeça e pescoço é uma coisa só, pô, não tem tanta divisão assim. Que, na verdade, tu acaba dividindo por áreas que ele ocorre mais e por algumas características do tumor, né? Então, os tumores de cavidade oral, né, na boca, língua, mucosa jugal, e daí vem uma segunda parte que é a orofaringe, que agora mesmo com a mudança um pouquinho da epidemiologia, que a gente deve conversar daqui a pouquinho, tem um comportamento bem diferente dos tumores da boca. E a mesma coisa vai para a laringe, né? Então, são tumores sítios em que tu, às vezes, tem o mesmo estadiamento, mas com prognósticos diferentes, né? Então, se tu englobar tudo aí, que vai desde tumores de cavidade nasal, rinofaringe, alguns deles têm a epidemiologia diferente, né? As causas diferentes,
e o sítio e a abordagem de tratamento também é bem diferente. Então, por isso que fica aí um cabeça e pescoço como sendo um boom aí de tumores diferentes num grupo só. Então, a gente tem várias localizações do tumor diferente, onde isso vai impactar digamos assim, no prognóstico da doença e não... mas, assim, o tipo histológico, quando a gente está falando, o Fabrício citou ali, o mais comum, 95% carcinoma espinocelular. Esse tipo histológico varia muito conforme o sítio ou ele é mais ou menos padrão conforme o sítio? Ele é o mais importante, né? O que mais causa em quase todos os sítios, né? Claro, se tu separar tumores de pele, né? O vaso celular é bem mais prevalente, na cavidade nasal e em algumas regiões da boca com características um pouquinho diferentes. E daí, mudando de grupo completamente, são os tumores das glândulas salivares, ali que a gente também acaba atuando, que daí muda completamente. Eles não são espinocelulares, geralmente são relacionados ao tecido glandular, né? Então, adenocarcinomas, adenoide cístico, E além de ter um prognóstico um pouco diferente, a abordagem também é um pouco diferente. Dependendo do sítio, a gente prefere operar e dependendo do sítio, a gente prefere fazer tratamento conservador com quimio e radioterapia. Ou seja, doenças iguais, porém diferentes, por estarem em locais diferentes. Histologias iguais, em locais diferentes, em topografias diferentes. Que geram doenças diferentes, então, né? E algumas vezes o mesmo tipo histológico com origens diferentes, com tratamentos diferentes. Complexo, né? Complexo. Eu acho que se a gente for... Bom, isso aí, muitas dessas coisas são discussão de congresso. Então, assim, a ideia dessa pincelada é mais para mostrar que a gente não está falando... falou em carcinoma espinocelular, pum, mesma doença. Entra no mesmo grupo, trata tudo igual, faz tudo igual, vai todo mundo ter o mesmo resultado, né? A gente está falando de doenças, como o Fabrício falou, tipo histológico igual, sítios diferentes geram doenças diferentes com tratamentos muitas vezes diferentes, né? Fabrício, tu falou, o Thiago comentou que era o segundo mais prevalente em homens e mulher. É igual, não é? A prevalência em homens é muito maior. Acho que a gente poderia falar até de fatores de risco, na verdade. Então vamos pular para os fatores de risco. Depois com isso, tu acha que a gente consegue explicar a prevalência? Porque é mais prevalente em homens, acho que sim. Então vamos lá. Principais, aí os dois ficam à vontade para um interromper o outro, lembrar aí, principais fatores de risco. Só antes de falar de cabeça e pescoço, vou falar de câncer em geral. Boa. Todo câncer tem seus fatores de risco que são modificáveis e os não modificáveis. Os não modificáveis é idade, gênero, etnia, fatores genéticos. Isso a gente não tem como alterar. É uma característica da pessoa. Se ela tiver um fator de risco alto, ela vai continuar tendo. Não tem nada hoje em dia que a gente possa fazer para modificar. Os fatores de risco modificáveis são 5 para todos os tipos de câncer. O principal, acho que todo mundo já sabe qual é, que é tabagismo, que está relacionado com 85% dos cânceres de cabeça e pescoço. E tabagismo é uso de tabaco. Pode ser tabaco, no Brasil principalmente tabaco fumado, mas pode ser mascar tabaco, pode ser uso de narguilé, pode ser pode ser narguilé? Pode ser. O que tem mais, na verdade, o que tem mais relação é com a frequência, com a dose com a dose do uso do que com a maneira que é usado. Segundo, o principal fator de risco modificável é obesidade e sedentarismo. Como 2 fatores de risco, obesidade e sedentarismo. Um magro sedentário talvez seja tão ruim quanto um gordo ativo. O ideal é que a pessoa não seja obesa e que não seja sedentária.
E exercício, e não ser sedentário, o que é? É pelo menos 40 minutos de atividade por dia, 5 dias por semana. Isso diminui o risco de câncer. E não é de cabeça e pescoço. Isso não tem a ver com câncer de cabeça e pescoço. Mas é o segundo principal... Peraí. Estamos em momento de quarentena. Vamos repetir essa frequência. Que eu acho que não está rolando em lugar nenhum essa frequência. Não. 40 minutos, 5 vezes na semana, é isso? 40 minutos. O que está comprovado que diminui o risco de câncer, ele está mais relacionado com câncer de mama, que é o que foi mais estudado, é fazer 40 minutos de atividade física por dia, pelo menos 5 vezes na semana. Essa semana eu vi um podcast que falava dos e-sports, que a galera faz as competições de jogos eletrônicos, né? Eles te chamam de atleta. Entra nesses 40 minutos se eu ficar jogando videogame ou não? Olha, atividade aeróbica, né? Depende, se for jogando um Wii ali, dançando na frente. Aí talvez. Imagina o Ackley dançando no Wii. Não, ia ficar legal. Então, 40 minutos, 5 vezes na semana, isso seria o recomendável para diminuir o risco de câncer, câncer no geral. O terceiro fator de risco mais importante é etilismo, uso de álcool, consumo de álcool. Tem frequência, tem dose, tem quantidade. Porque agora, tirando o cigarro, tu só dá notícia ruim até agora. Não tem notícia boa. Não, bem pelo contrário. Estou trazendo o que a gente pode fazer para mudar. Tem a dose, agora eu não me lembro de cabeça, mas tem um equivalente em gramas de álcool de uso semanal. Que varia de acordo com o tipo de bebida, com a graduação alcoólica da bebida. Mas, se eu não me engano, é 5 doses de álcool por semana. Agora, quanto que é a dose de álcool? Agora eu não me lembro de cabeça. Que deve ser uma taça de vinho, uma coisa assim. Não, é uma quantidade que não é tão pequena. Ah, é? Não é tão pequena. Pequeno é sempre relativo, tá? Só para... A taça de vinho pode ser, né? 400 ml. Oi? 400 ml, pode ser? De vinho? Sim. Por dia, por semana, Por dia. Acho que daí é demais. Eu acho que daí dá bom. Para mim já é demais, acho. Não, eu não sei. Eu tenho que procurar essa informação para dar uma informação correta. Tranquilo. Mas, assim, o consumo ele tem que ser moderado. Não pode um consumo de moderado a baixo por semana. Bom, você falou cigarro, exercício, consumo de álcool. O quarto é infecção. Infecção por HPV, por hepatite B, C, HIV, Epstein-Barr. Tudo isso está relacionado com câncer e são infecções preveníveis. HPV e hepatite B, a gente tem vacina hoje em dia, que vai impactar na incidência de programas de vacinação, programas com base populacional de vacinação vão diminuir drasticamente alguns tipos de câncer, principalmente colo de útero, canal anal e cabeça e pescoço. Sim, esperamos. E o quinto, ao menos importante, é a exposição ocupacional, principalmente asbesto, radiação com tomografias excessivas, tratamento de radioterapia prévio e poluição ambiental. Tá. Então, desses 5 que você falou são gerais, né? São gerais para câncer. Desses 5, Thiago, o que a gente encontra aí na cabeça e pescoço? Dos gerais, o que a gente encontra aí? Os dois principais, mais comuns, eram o tabaco e o etilismo, né? Desses que eram os mais frequentes. Que era aquele perfil de paciente nosso que era o que fumava e bebia, né? O cigarro numa mão e a bebida na outra. E agora tem essa nova população que é o grupo com infecção pelo HPV. Né, que é o que está crescendo muito e que a gente espera que tenha uma boa reduzida agora com a vacinação e até com a aprovação aí do FDA para cabeça e pescoço mesmo o uso da vacina do HPV. Então, vai voltar nesse assunto mais para frente.
A gente vai guarda aí, porque a gente vai conversar sobre Então, ele desses detalhado. todos, claro, vai entrar os hábitos de vida ali, né, o sedentarismo e tudo mais, mas os que são mais marcantes são esses. Então, o tabaco, que é o mais importante, a associação das duas, o etilismo é bem menos, né, mas a associação das duas coisas piora bastante, né? Então, um soma o outro, na verdade, multiplica o potencial de deletério do tabaco, né? Eu até revisei em números isso. Legal. Fumar aumenta 25 vezes a chance de tu ter um câncer de cabeça e pescoço. Tu beber aumenta 6 vezes a chance de tu ter um câncer de cabeça e pescoço. Fumar e beber não aumenta 31 vezes, não se soma. É exponencial, né? É exponencial. Aumenta 100 vezes a chance de tu ter um câncer de cabeça e pescoço. São fatores sinérgicos. Aumenta muito o risco de tu ter um câncer de cabeça e pescoço. Um grande vilão é o cigarro, né? Isso vocês devem ver no consultório, né? No CEPOM, o Thiago também trabalha no Serviço SUS. Assim, é raro tu ver um paciente com câncer, principalmente espino celular de cabeça e pescoço, que não fuma e não bebe, ou que só bebe, né? A maioria tem uma história de tabagismo, pelo menos um período ali, né? Pelo menos uma etapa ali, né? E quem fuma geralmente bebe, né? É muito rara a pessoa que só fuma e não bebe. São hábitos... Eu sempre falo que o tabagismo é muito mais difícil de deixar do que o etilismo, né? Então, geralmente tem alguns pacientes que é bem comum, acabaram entrando para uma religião e pararam de beber, mas eles não conseguem parar de fumar muitas vezes. Que é bem comum isso acontecer. Sim. É difícil, né? Tem as questões de neurotransmissores, né, de genética, até tem alguns trabalhos mostrando que pacientes, principalmente com álcool e cigarro, algumas alterações genéticas que propiciam adicção. Então, realmente não é algo tão simples assim. Realmente, cigarro é muito mais... É deixado depois, né? Primeiro a pessoa para de beber e depois ela... E acho que socialmente as pessoas aceitam melhor, né? O cara que bebe muito, normalmente a família quer que ele pare de beber e não pare de fumar, né? Ele vai parar de fumar depois, né? Então, na conclusão, homens bebem e fumam mais que mulheres, Fabrício. Isso explica por que essa desproporção entre homem e mulher aí. Não é nem minha conclusão, né? É um hábito mais comum no mundo inteiro. Mas é engraçado falar também da questão da mulher no mercado de trabalho, né? Quando a mulher começou a entrar no mercado de trabalho e essa exigência profissional e até para marcar a entrada dela, ela começou a ter alguns hábitos desses. E foi nessa entrada da mulher no mercado de trabalho que teve um aumento realmente no tabagismo e no câncer na mulher. Claro, não chegou aos níveis do homem, né, mas foi visto essa tendência de aumento de acordo com o aumento do hábito mesmo da mulher. Né? Então, parece mesmo ser mais relacionado com o homem ter mais este hábito do que uma proteção hormonal ou qualquer outra coisa assim. Sim, aumentou a incidência. Né? É. Outros fatores de risco que eu não falei são idade, é um câncer mais comum em paciente idoso a partir da 5ª década de vida. Má higiene oral também está associado, parece estar associado com... Entra um pouco naquela parte de infecção, né? Má higiene oral entra na parte de infecção crônica. Altos cuidados precários. Que daí quebra a barreira, né? Facilita a entrada. É um mecanismo não tão bem explicado ali, né? Sim. Acho que a única coisa, Fabrício, que foge um pouco do padrão ali que você falou dos 5 principais, né? O HPV tem, mas não é todo paciente da cabeça e pescoço que está presente, né? Mas é obesidade e sedentarismo. Principalmente obesidade é difícil a gente ver na cabeça e pescoço, mas o sedentarismo talvez seja presente, né? Assim, é que, na verdade, não tem comprovação que obesidade e sedentarismo aumente o risco de câncer de cabeça e pescoço.
Pode ser que aumente? Pode, mas não se tem estudo comprovando essa relação. Com tabagismo, etilismo e HPV, se tem certeza. Isso a gente... Pacificado. Isso já é um conhecimento assim sedimentado. Uhum. Eu sei que a gente tem alguns trabalhos aí, o Thiago talvez lembre, né? Tentando relacionar o uso de fogão a lenha, chimarrão, cara, tem de tudo, assim. Já tentaram associar absolutamente tudo e tudo dão aumentos marginais, né? Não dão aumentos grandes, né? Realmente o que faz diferença pelos números, até que o Fabrício mostrou aí, aumenta 100 vezes a associação de álcool e cigarro. Não tem nem como discutir, né? Álcool e cigarro associado igual a câncer de cabeça e pescoço, né? Então, claro, assim, acredito que o tempo seja importante, né? Não é assim, fumei na faculdade 2 aninhos aí, o cara já está apavorado, vai marcar uma consulta amanhã com cabeça e pescoço porque acha que vai estar com câncer. Então, assim, o tempo de consumo é importante, né? O tempo e a carga, né? Então, é a carga tabágica, né? Então, eu não lembro agora quanto é que é exatamente, mas eles falam acima de 20 anos, né? De 20 anos máximo, tu tem uma incidência maior, né? O problema não é fumar 2 anos durante a faculdade. O problema é que quem fuma 2 anos durante a faculdade continua fumando para a vida inteira. E quem fuma de final de semana começa a fumar nos momentos estressantes do dia a dia e começa a fumar com frequência. Não é... Pergunta polêmica. E maconha? Maconha não tem relação. Não tem relação não porque... Eu acredito, uma opinião pessoal, não se tem estudo, não se sabe. Porque a dose que se usa de maconha é muito mais baixa do que a dose dos produtos da combustão da maconha. Tu usa uma dose infinitamente mais baixa do que se usa com cigarro. Uma pessoa que use muita maconha usa 2, 3 cigarros por dia. Quem fuma cigarro usa 40. É uma dose muito mais baixa. Então, parece ter relação, mas parece ser uma relação... Pela lógica, teria relação. Mas tem mais relação com a quantidade do que, enfim, se é maconha ou tabaco. Com a química, né? Não tem a ver muito com a química, mas com a questão da agressão pela fumaça. Se tu fumar 40 cigarros de maconha por dia por 40 anos, acho que tu vai ter uma chance muito grande de ter um câncer de cabeça e pescoço. Vai sair dando tapa na pantera, né? Isso, vai ter esse... Ô, Thiago, e palheiro? É igual a cigarro comum? Cigarro de corda, palheiro? A relação é bem maior, né? Então, da quantidade de cigarro ali. Então, um palheiro, se não me engano, é 10. Cada palheiro corresponde a 10 cigarros comuns. Então, às vezes, tu vê paciente, principalmente agricultor, que fala, não, eu fumo pouco, eu fumo 2, 3 palheiros por dia. Então, isso acaba confundindo bastante. E o mesmo acontece com o cigarro mascado também, né? Também tem um aumento bem maior de exposição dos químicos ali. A questão também na Índia, né? Que eles têm uma quantidade muito maior, que eles mascam o tabaco junto com outras substâncias, e isso faz ter uma incidência muito grande lá, né? Parece que o filtro do cigarro industrial acaba diminuindo essa exposição a esses carcinógenos. E todas essas substâncias que são usadas sem essa proteção, parece que tem um risco aumentado. As pessoas acabam indo para o palheiro dizendo assim, é mais natural, não tem química, não tem filtro, né? E aí cai nessa proporção de que realmente é muito mais potente, né? E acredito que seja a mesma coisa com o narguilé, né? Tem uma relação também de um número exorbitante aí, né? Sim, parece ser uma exposição muito maior, né? Parece que também é uma carteira de cigarro, né? Eu acho que uma sessão de 2 horas na narguilé, eu acho que é uma carteira de cigarro, alguma coisa assim. O falso engano, né? De que tá passando na água, tá resfriando, tá ficando... tá derretendo a impureza, e aí
Até o contrário, né? Que daí parece ser menos intenso e a pessoa acaba fumando mais, né? O Tem Pedro um Henrique sabor, tem uma essência, tem... Cigarro eletrônico, eu tive nos Estados Unidos num curso agora no final do ano passado sobre prevenção. Aqui no Brasil se usa muito pouco cigarro eletrônico. Não é um problema de saúde pública, mas nos Estados Unidos, se é jovem, usa cigarro eletrônico. Não se vê mais jovem fumando cigarro normal. Não se sabe, como é uma maneira nova de se usar essa substância, acaba não se tendo certeza dos dados sobre risco de câncer. Enfim, não se tem tempo para estudar sobre isso. Mas o que se sabe é que o cigarro eletrônico está associado a uma doença pulmonar parecido com uma SARA, uma doença pulmonar intersticial grave, assim, fulminante, com risco de óbito, um risco grande de óbito. Então, a preocupação maior é com essa doença pulmonar. E o que se fala nos Estados Unidos é que o cigarro eletrônico não parece ter tantos danos a curto prazo. O que acontece é que a pessoa acaba usando o cigarro eletrônico como uma maneira de se iniciar no mundo do tabagismo. Ela começa fumando cigarro eletrônico e depois acaba evoluindo para um tabagista tradicional. Convencional. O consumo de cigarro eletrônico nos Estados Unidos é absurdo, principalmente de maconha em cigarro eletrônico, né? Assim, uma coisa... Até porque tem toda essa questão das essências, né? Eles são todos... Tem um monte de essência diferentes, sabores diferentes, então tu não começa com um gosto ruim ou com uma fumaça que seja tão desagradável, isso vai levando, né? Foi uma das medidas que foi tomada de tirar as essências do cigarro normal para tu conseguir ter menos jovens iniciando, né, no tabagismo. Sim. O Flávio perguntou do narguilé, mas só relembrando, a gente falou já do narguilé, que é bem mais potente, aí 1-2 horas de narguilé corresponderia a uma carteira de cigarro. Então, voltamos àquela história de dose, de quantidade, né, de carga tabágica dependente, né, não importando tanto a via, né? E só para responder, então, o cigarro eletrônico não se sabe se tem relação com câncer, mas se sabe de todos os outros danos que ele causa. Então, é um problema de saúde pública que não deve se encorajar o uso do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico ele foi criado para as pessoas que queriam parar de fumar, que daí tu conseguia quantificar e graduar a dose de nicotina que a pessoa recebia. E ela ia fazendo um passo a passo, ia reduzindo a dose de nicotina para descontinuar o uso do tabagismo. E acabou sendo usado para o contrário, para se começar a fumar. Acabou virando mercado bilionário, né? Sim. Tiago, ok, a gente já viu que é prevalente, já viu os fatores de risco. Diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço. É fácil. A gente tem a quase totalidade aqui de quem está vendo são os alunos. Dá para fazer na unidade básica de saúde? Precisa ser especialista para fazer diagnóstico? O que seriam assim os sintomas iniciais? Como começaria? Tenta dar uma geralzinha em cima disso aí. Isso que é importante desmistificar, né? O diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço ele é principalmente clínico, né? Então é a suspeita clínica e a oportunidade de tu ver um paciente, né? Então na unidade de saúde mesmo, tu vê um paciente que é tabagista, que é etilista, então vale a pena tu fazer um exame físico nele, né? Que nada mais precisa do que uma luz, né? Uma lanterna e 2 palitos aí de abaixador de língua e talvez uma luva, né? Claro, tem aqueles sintomas que a gente sempre levanta em questão, que é uma ferida, uma dor para deglutir, uma ferida ou rouquidão, que estão persistindo mais do que 2 ou 3 semanas, elas têm que ser avaliadas precocemente, né? E o que acontece muito é pela falta de conhecimento do público geral, dos médicos em geral. Às vezes eles veem uma úlcera, veem uma ferida e tentam tratar com outras coisas, né? Eles não levantam a primeira suspeita ser um câncer de cabeça e pescoço. Mesmo sendo um paciente tabagista, um paciente etilista, eles vão lá, dão uma amoxicilina, mandam voltar daqui a um mês, daqui a pouco dão um anti-inflamatório, mandam voltar daqui a um mês, e daí quando vê, já se passaram 3, 4 meses, e uma lesão que era para ter
90% de chance de cura, acaba tendo 50%, 40% de chance de cura. Então, é um diagnóstico basicamente de horoscopia, olhar e palpar a língua, se a estrutura está com uma úlcera, palpar o pescoço, ver se tem algum nódulo, às vezes até palpar a base da língua, né? Colocando uma luva e colocando o dedo até a parte posterior da língua, tu consegue fazer a grande maioria dos diagnósticos. Tanto é que a gente acaba pedindo o exame de imagem não para o diagnóstico, mas sim para o estadiamento da doença, a grande maioria das vezes. Claro, tumores, às vezes, na parte mais baixa do pescoço, na laringe, eles têm rouquidão, né? Mas às vezes tem um tumor de hipofaringe, que a paciente tem uma disfagia, né, algum desconforto, e tu vai conseguir acabar percebendo mais tarde. Mas os outros tumores todos, principalmente o da boca, né, às vezes a gente acha até um absurdo tu pegar um tumor aí de 4, 5 centímetros, que é um tumor que está ali na língua do paciente, que não deixa o paciente comer, que deixa a voz do paciente alterada, e ninguém abriu a boca do paciente para ver e ter certeza do que estava acontecendo. E a maioria dos cânceres de cabeça e pescoço são de cavidade oral, né? Sim, é que é o mais prevalente. Era isso que eu queria te perguntar, Fabrício. Hoje tu é oncologista, trata paciente de cabeça e pescoço, mas tu fez clínica médica. Então tu tens a visão do clínico, né? Tipo, o Thiago tá falando da visão de cirurgião, de quem vê tudo dia e tal. É fácil, assim? Dá para o clínico fazer diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço inicial na quase totalidade dos casos? Desculpa, pessoal. É que eu acho que tem que desconfiar, né? Então, se é um paciente que tem esse fator de risco, é importante tu estar com esse fator de risco na cabeça para tu desconfiar e às vezes pode ser uma doença infecciosa, pode, mas eu não vou ver ele daqui a um mês. Eu vou ver ele no final do curso do antibiótico, né? Porque esse paciente tem uma chance grande de ter um tumor. Então, é tu juntar as peças mesmo, ter a desconfiança clínica. Fala, Fabrício. Eu sou oncologista clínico, eu já trabalhei em posto, já fiz plantão, então eu já tive, acho que de todos os lados do sistema. Eu acho que aquilo que o Thiago falou é o mais importante. Não é tu fazer o diagnóstico, tu não tem a obrigação de dizer que o paciente está com câncer de cabeça e pescoço. Considera alguém superior, considera alguém que está além. Oi? Deu. Mas tu tem a obrigação de suspeitar que um paciente possa ter um câncer. Paciente que fumou, bebeu, é idoso e está com sintomas há mais de 2 semanas, sintomas de uma lesão, uma úlcera oral, uma lesão verrucosa na boca, uma verruga dentro da boca, uma rouquidão que não melhora, uma dor de ouvido que não melhora com antibiótico, um sintoma que não resolve com todos os tratamentos. Infecção resolve em 2 semanas, 3 semanas, todas as infecções resolvem. Todas as infecções simples, cotidianas que a gente atende, a gente resolve. Afta, todo mundo tem. Rouquidão, todo mundo tem. O que ninguém tem é sintomas que perduram e sintomas que são progressivos. Isso que tem que alertar a pessoa que está trabalhando no posto, que está no plantão, que está, enfim, em qualquer lugar. É isso que é mais importante, eu acho, no atendimento desse paciente. Eu não sei se vocês já tiveram isso, eu acredito que o Thiago já, mas assim, eu já tive paciente que vem encaminhado para o cabeça e pescoço, estou falando SUS, que o cara leva um tempão para conseguir a consulta, chega lá com linfonodo cervical, ele vem encaminhado pelo linfonodo e ninguém examinou a cavidade oral. Então, tu bota o abaixador de língua, tem uma baita de uma lesão de palato mole gigantesca que ninguém nunca viu. Tu pergunta e fala assim, ninguém nunca viu, ninguém nunca examinou, né? Ninguém nunca abriu a boca do paciente. Tem muito paciente, né? E aí a gente entra numa parte ali das características do paciente. Muitas vezes é um paciente que tem um estigma, né? Porque por ser um alcoólatra, tem uma boca que geralmente é com os dentes extremamente sépticos, ruins, né? Às vezes tem cheiro de cigarro. Então, às vezes a pessoa não quer examinar mesmo, não quer abrir a boca e olhar, né? Por nojo, né?
plantão cheio, e isso acaba acontecendo, né? Então o paciente vê lá, não, tá com dor de garganta aqui, tomou um antibiótico e vai. Daí daqui a pouco ele volta com mais dor, com uma bola no pescoço, e daí a pessoa vai lá, palpa o pescoço, opa, tem uma bola aqui, vamos dar para cabeça e pescoço. Então acaba acontecendo, porque o paciente ele tem geralmente uma característica de ser esse paciente meio jogado, até às vezes a família já não tem uma boa relação, ele demora para chegar no posto de saúde, às vezes chega com uma roupa não tão adequada, né? Então acontece, e é esse paciente que a gente acaba vendo com um estadio avançado, né? Não é o paciente limpinho que tem uma úlcera na boca pequena, né? E às vezes o paciente é negligente também com os autocuidados, né? Às vezes ele acha que aquela dor na boca é por causa do dente que ele não escovou, às vezes ele enfim, é um paciente que se queixa pouco, eu acho. A negação sempre está presente, né? O paciente a racionalização, a negação. É um paciente que se queixa muito pouco. E quando ele se queixa é porque ele tem uma doença muito avançada, porque ele está com muitos sintomas. Uhum. Quando já está emagrecido, né? A família começa a perceber que ele perdeu muito peso e daí começa a ir atrás, né? Sim. Outra coisa que é importante do exame físico é um linfonodo reacional no pescoço depois de uma amidalite, todo mundo já teve. E todo mundo sabe como que é dolorido. Não é esse linfonodo que nos preocupa. O que nos preocupa é aquele linfonodo rígido, com crescimento progressivo, o linfonodo que dura, é uma linfonodomegalia que dura mais de 2 semanas. É esse linfonodo que deve gerar uma suspeição clínica de um tumor de cabeça e pescoço. E linfonodo na região cervical, até se prove o contrário, é de um tumor de cabeça e pescoço. É raro ser uma metástase de um outro tumor de esôfago, de tumor de pulmão. Via de regra, 90% dos casos são de tumores de cabeça e pescoço. Isso é uma verdade. Nódulo no pescoço, a origem está na cabeça, está no pescoço, né? Não está lá embaixo. Quer dizer, pode estar, mas assim, realmente, como tu falou, é raro a gente encontrar, né? É muito comum a gente ver os caras investigam tórax, investigam mama, fazem endoscopia e vai achar, às vezes, na endoscopia uma lesão lá na hipofaringe, né? Então, deveria ter sido o contrário, né? Ter investigado primeiro a hipofaringe, né? Dá para a gente caracterizar, então, o perfil do paciente de cabeça e pescoço, né, Fabrício? Ali nos 60 anos, magro, social, como tem sempre uma questão social, principalmente a gente vê isso no SUS, tabagista, etilista. Mas eu acho que não é nem SUS e convênio. Mesmo que seja no convênio, é o paciente que tem um suporte familiar um pouco mais ruim do que os outros tumores. No consultório, o Thiago até talvez possa falar melhor disso, a gente acaba vendo lesões mais precoces, né? A gente vê as lesões mais avançadas aí por uma questão social, que eu quis dizer, de acesso, né? Não de desleixo, né? Assim, o paciente do SUS acaba tendo um acesso retardado muitas vezes, né? E aí chega já num estágio um pouco mais avançado do que o paciente privado, né? Mas realmente o paciente é o paciente que bebe muito, fuma muito, tem né? Sempre tem um desajuste ali nessa parte. Estamos generalizando, né? A gente sempre vai ter exceção, sempre vai ter as coisas diferentes, mas generalizando, né? Mas eu acho importante a gente levantar para o novo perfil, né, de paciente, que é esse perfil do HPV mesmo, né? Qual então, que é esse perfil, então, Thiago? É esse paciente, a característica do paciente branco, jovem, geralmente não fuma ou não bebe, ou fuma e bebe há pouco tempo, e principalmente que tem um grande número de parceiros sexuais, né? Então, esse é o principal fator de risco para a infecção do HPV, é o número de parceiros sexuais. E é esse perfil novo que está aparecendo, que tanto é que nos Estados Unidos aí teve um aumento enorme e hoje em dia a causa do HPV é maior do que do tabagismo para o câncer de garganta. Então, é um paciente jovem, está em início de carreira, trabalhando, que usa aí um
né? A fotinho que eles colocam hoje em dia é um executivo de camisa branca com blazer, que está no auge aí dos seus 30 e poucos, 40 anos, com uma vida sexual ativa e com a mudança do padrão da vida sexual hoje em dia, que acaba adquirindo uma lesão aí, aparece com uma bola no pescoço grande e vai ver um câncer de orofaringe HPV relacionado. Fabrício, HPV, só de orofaringe, dá em outros sítios? Vamos lá, HPV. O HPV é uma infecção comum. Se estima que mais da metade da população seja colonizada por HPV genital. E se estima que na população, no geral, 15% tem um HPV na orofaringe. Todas as cepas do HPV. HPV são 4 cepas principais, 6, 11, 16 e 18. 16 e 18 relacionados com câncer, principalmente o 16. Vacinação vai reduzir drasticamente a incidência desse tipo de câncer. O perfil do paciente, Thiago já falou. Número de parceiros sexuais está relacionado com o risco de colonização pelo HPV. O que tu tinha me perguntado mesmo? Só câncer de orofaringe ou tem boca, laringe? Relação entre HPV está estabelecida com câncer de orofaringe. Orofaringe é tonsila, é amígdala e base de língua. Se viu que tem alguns cânceres de laringe, de cavidade oral, que também parecem estar relacionados com HPV, mas é um número ínfimo, um número muito pequeno, que hoje em dia a gente acaba não pesquisando esse tipo acaba não pesquisando a presença do HPV nesses tipos de tumores. O que tem relação estabelecida é o tumor de orofaringe. Tá. Daqui a pouco a gente vai entrar em tratamento sem discutir muito, porque senão vai dar briga entre o oncologista e o cirurgião, um dizendo que o tratamento dele é melhor. E eu sou cirurgião, vou ter que ficar quieto, não vou dar opinião. Então, é pior ainda. Mas, assim... a gente está aqui para trabalhar junto. Mas o que eu queria perguntar... Alguém quer perguntar alguma coisa? Fatores genéticos é importante? Oi? Os fatores genéticos têm alguma relação? Fatores genéticos são importantes? Sim. Ou não? Eles não têm uma relação direta, né? Eles têm o que está bem estabelecido é uma relação quanto aos fatores protetivos com câncer, né? Então, às vezes tem alguns genes que estão relacionados à recuperação do DNA e à reposição do DNA, e tem algumas doenças algumas heranças genéticas que podem ter esses genes alterados, mas não tem uma relação direta. Então, tu percebe que famílias que às vezes têm famílias de tabagista, que às vezes tem aí 2, 3 membros da família, mas, claro, o tabagismo está relacionado, mas eles têm essa predisposição ou essa não defesa contra a mutação genética causada. Aqueles pacientes que o Fabrício talvez vê muito mais do que a gente, que o cara desenvolve 2, 3 tipos de tumor diferente, ou então tem uma família de irmãos que todos desenvolveram câncer, né? Mas assim, não é uma relação direta, né? Que vai ter câncer de cabeça e pescoço. E normalmente tem o fator, o tabagismo, o álcool associado, acaba acelerando, né, Thiago? Não é uma coisa... Sim, não é uma coisa que vai obrigatoriamente vai acontecer, né? O que acontece, na verdade, todo paciente tabagista tem um risco maior de ter câncer de pulmão, de bexiga, de esôfago. Acaba tendo a chance de ter um outro tumor. O próprio paciente acaba tendo a chance de ter um novo tumor primário, uma chance aumentada de ter um novo tumor primário. Mas não tem essa relação genética entre câncer de cabeça e pescoço e os outros membros da família. A pergunta que eu ia fazer para vocês é assim, já que tocou no HPV, a gente está aí com a gurizada na faculdade, então
todo mundo próximo dos 30 anos, né? Uns já passaram, como nós, outros estão próximos. Existe alguma diferença de sintomas iniciais do câncer HPV positivo no paciente jovem que não fuma, que quase não bebe ou não bebe, que está com seus dentes bonitinhos, alto, né, um nível de padrão social mais elevado, às vezes mais estudado? Ele vai começar com sintomas iguais aos outros ou alguma coisa vai chamar a atenção? Normalmente tem uma diferença de as lesões do HPV, elas não estão tão relacionadas com dor. Às vezes tem uma diferença de tamanho de amígdala, que é uma coisa que a gente sempre tem que desconfiar. Então, uma amígdala cresce bastante, a outra está pequenininha, tem um incômodo, ou até mesmo na base da língua, tem uma nodulação na base da língua. Mas pode ter a dor presente também. E uma característica muito importante do HPV é a presença de metástase cervical precoce. Então, às vezes, o paciente aparece com uma bola grande no pescoço, né? Um N3, aí, uma lesão grande no pescoço, e tu vai achando dentro da boca lá tem um tumorzinho pequenininho. Né? Então, a principal característica é isso. Geralmente é uma doença não tão dolorosa, né? Às vezes submucosa, e que normalmente se apresenta com bastante linfonodo no pescoço. Joia. Sem querer entrar no mérito de qual tratamento para cada sítio, em linhas gerais, o Fabrício falou lá no começo que câncer de cabeça e pescoço, o seu tratamento trazia muita morbidade. Então vamos começar pela cirurgia, depois vamos para a radioquimioterapia. O que a gente pode ter de morbidade no tratamento do câncer de cabeça e pescoço que acaba deixando ele como uma das doenças com maior morbidade no seu tratamento? O grande problema é que a gente acaba tratando a via aerodigestiva, né? Então aí já fala tudo. Então tu vai mexer em língua que tu usa para falar, para dicção, para deglutição. Né? Então o paciente acaba às vezes tendo um tumor, perdendo um pedaço da língua ou um pedaço da mandíbula, a gengiva. Então acaba tendo uma dicção alterada, uma dificuldade de alimentação, muitas vezes precisa de uma sonda no pós-operatório, às vezes não consegue deixar essa sonda, ou às vezes precisa de uma traqueostomia, né? Então tu afeta principalmente o cartão de visita do paciente, né? Então às vezes tu tem um tumor de cólon, tu vai ficar com uma gastrostomia, com uma colono ali, uma colostomia, tu vai ter uma camisa por cima e às vezes tu não vai perceber que o paciente tem. O paciente de cabeça e pescoço normalmente não, tu vai olhar para ele vai ter um corte no pescoço, às vezes um corte no lábio, né? Vai ter uma voz diferente, empastada. Então é muito dramático isso. E às vezes a gente até menospreza isso um pouquinho, né? A gente, pensando do Ackley com esse negócio de tireoide por vídeo, tinha um trabalho bem legal do pessoal apresentou no congresso lá, que eles compararam pacientes que fizeram tireoide, que tinham uma cicatriz pequena no pescoço, com pacientes que não tinham cicatriz, né? Achando que uma cicatriz pequena não tem muito. E eles botaram câmeras olhando o olho da pessoa que estava olhando as fotos. Em quase todos os pacientes que tinham cicatriz, eles tinham a tendência de olhar algumas vezes para o pescoço, né? Para ver a cicatriz, e tem um estigma. Então imagina isso no pescoço inteiro, uma alteração facial, às vezes uma mandíbula tem uma área afundada. Então, a morbidade é muito grande, né? Com essa cartão de visita, e às vezes inabilita muito o paciente. Tá na cara, né? Normalmente não tem como esconder, né? Principalmente se for fazer grandes ressecções, maxilectomia, exanteração ocular, né? E hoje em dia, a refeição, por exemplo, é uma coisa muito social, né? Então, a gente se reúne em família, em amigos, para se alimentar, e daqui a pouco tu não vai poder se reunir com a tua família, porque às vezes o familiar vai ter vergonha ou vai ter nojo e tu ter que comer uma comida pastosa, ter uma dificuldade de engolir, deixar escapes de comida. Então é bem difícil essa reabilitação. Os pacientes de laringectomia que acabam tendo fístula como complicação no pós-operatório, a primeira coisa que eles querem é voltar a comer, né? Então, às vezes o traqueostoma ali, ficar aquela traqueia exposta sempre ali
sem poder falar não é um problema, eles querem é voltar a comer, né? Assim, a refeição realmente é uma coisa importante e que alguns pacientes nem conseguem, né, Tiago? A gente tem pacientes que acabam ficando com sonda até o fim da vida, né? Sonda, gastrostomia, né? E na quimio-radioterapia, Fabrício, o que a gente tem de morbidade aí? Vou só dar uma resumida ali no tratamento do câncer de cabeça e pescoço, que por mais que seja diferente, segue um padrão. Estágios, todo câncer a gente divide em estágio de 1 até o 4. Eu geralmente explico isso para os pacientes. Geralmente estágio 1 e 2, doenças iniciais, a gente trata com faz tratamento local. Com cirurgia, preferencialmente. Se não tem como operar, a gente faz radioterapia isolada. Tumores localmente avançados, que são estágio 3 e 4, que já tem linfonodos na região cervical, o tratamento geralmente é com radioquimioterapia. O tratamento é combinado, começa junto a quimioterapia uma vez por semana e a radioterapia de segunda a sexta-feira por 7 semanas. Ou seja, 2 meses de tratamento, né? 2 meses de tratamento. 2 meses que o paciente tem que vir todo dia no hospital. Os efeitos colaterais são os imediatos e os tardios. Os imediatos são os da quimioterapia, que pode dar um pouco de náusea, vômito, inapetência, cansaço, uma radiodermite, queimadura de pele, pode dar mucosite, dificuldade, dor para engolir, úlcera oral. E os tardios, que são os que mais judiam do paciente, que é o que eu mais fico de mãos atadas sem conseguir ajudar tanto, é a xerostomia. Quase todos os pacientes que fazem radioterapia para a cavidade oral acabam ficando com uma xerostomia importante. Isso prejudica muito a qualidade de vida deles. Outro efeito tardio é o hipotireoidismo. Então, em todas as consultas de revisão, a gente acaba pedindo um TSH. Teremos aula daqui 15 dias sobre hipo e hipertireoidismo, tá? Só aproveitando o link aí, o gancho. Então, teremos aula com a Liga de Endócrinos sobre hipo e hipertireoidismo. E eu acho que os principais são esses: xerostomia e hipotireoidismo a longo prazo e os efeitos locais ali de uma queimadura local. Se for na cavidade oral com mucosite, se for na pele com lesões cutâneas, são esses os principais. O problema é que, infelizmente, a gente ainda tem, e até o governo não adicionou, né, as novas tecnologias aí na cabeça e pescoço, mas a gente ainda tem aparelhos muito ruins de radioterapia, né? Então, acho que os sintomas bem importantes que eu vejo também, tardios, é o trismo e a disfagia, que eu acho que é um dos mais importantes, junto que também vai se somar a xerostomia, né? Um paciente com a boca seca para se ajudar a deglutir com a musculatura fibrosada, então dificulta muito. Ficam com o pescoço rígido, isso, de redução da mobilidade cervical, pescoço... eu acho que às vezes a gente tem essa tendência de, às vezes, minimizar os efeitos colaterais da radioterapia, e eu faço isso, não estou falando do clínico, mas é um fator importante a disfagia, né? A tardia, principalmente. A gente, depois de 5, 10 anos, vai fibrosando essa musculatura e o paciente tem uma disfagia precoce. Então... Ele não tem saliva, então ele não consegue deglutir direito, e daí não consegue terminar a deglutição porque a musculatura ali também não está funcionando. É complicado. Ô, Thiago, tu que está com um robô em Blumenau, primeira cidade de Santa Catarina a ter robô. Isso tem perspectiva de mudar alguma coisa no tratamento cirúrgico? Robô? Então, a grande vantagem do robô é que a gente consegue, que as nossas mãos são muito grandes, né? Então, às vezes, para operar lá atrás da garganta, lá atrás na laringe, e o robô facilita isso. Então, ele consegue, através de um orifício natural da boca, consegue ter movimentos para fazer a cirurgia. E daí evita os acessos externos. Então, às vezes,
tu abrir o lábio, abrir a mandíbula, que vai causar uma morbidade e tu chegar até o tumor. Então, a grande vantagem do robô é isso, a gente conseguir diminuir nossa mão para conseguir ir lá dentro. E daí, claro, daí tu vai conseguir tratamentos menos agressivos. E daí começa a discussão toda de quem que vai ser o mais agressivo, né? Se é a radioterapia, com a disfagia causada pela radioterapia, ou se é a minha cirurgia através de um orifício natural, né? Que é o que a grande questão aí que a gente tem, principalmente nos Estados Unidos, é o HPV. Porque o HPV ele tem uma resposta muito boa com a quimio-radioterapia. Só que a quimio-radioterapia em dose plena que a gente usa para outros tumores, e isso causa os efeitos colaterais que a gente estava comentando agora, xerostomia, disfagia e tudo mais. Então, com os trabalhos novos que estão vindo, já parece ter alguma vantagem, e às vezes tu conseguir fazer a ressecção cirúrgica com margem adequada e tu conseguir desescalonar esse tratamento. Usar uma dose menor de radioterapia, evitar uma quimioterapia, né? Então tu consegue diminuir os efeitos colaterais. Mas é basicamente o robô, ele vai fazer a mesma cirurgia que a gente faz com a mão. Só que ele vai ter essa vantagem de tu diminuir o acesso e tu conseguir chegar em partes que tu não conseguiria chegar com a mão, né? E ter certeza das margens, isso é muito importante. Porque às vezes a gente até chega lá, mas pela dificuldade cirúrgica a gente às vezes não tem uma segurança tão boa para ter uma margem cirúrgica. E entrando um pouquinho mais específico, é uma das características mais importantes é a gente conseguir tirar o tumor todo. Então, deixar um restinho de tumor ali é uma característica importante, né, um aspecto importante para esse tumor voltar, independente do que eu for fazer depois. Quimio, radioterapia, eu conseguir tirar ele todo, é sempre um benefício para o paciente. Ô, Fabrício, no melanoma eu sei que vocês têm umas drogas quase que mágicas aí, que mudou completamente a história do paciente com melanoma, né? Para cabeça e pescoço, a gente tem algum coelho na cartola aí na quimioterapia? Tem alguma coisa surgindo ou não? O tratamento da doença localizada continua sendo químio convencional junto com radioterapia. Tratamento sistêmico com químio, imunoterapia, terapia-alvo, são para aqueles pacientes que têm uma recidiva e que não são passíveis de tratamento local, nem com cirurgia, nem com radioterapia, ou que são metastáticos. Para esses pacientes, o tratamento ficou parado por muitos anos e nos últimos anos tem avançado. O tratamento padrão era com quimioterapia convencional. Há uns 4 ou 5 anos se usou o cetuximab junto com a terapia, o cetuximab que era uma terapia-alvo. E nos últimos, acho que no ano passado, apareceu o benefício, surgiu o benefício de se associar a imunoterapia com a quimioterapia, com ganhos em sobrevida, pacientes vivendo mais tempo e com tratamentos menos tóxicos, com menos efeitos colaterais, que parece ser promissor para esse padrão de paciente. Então a gente deve ter uma mudança de cenário aí nos próximos anos em relação ao tratamento sistêmico. Sim, pacientes com tumores metastáticos vivendo mais tempo e com tratamentos menos tóxicos. Na verdade, a gente já tem hoje em dia, já está aprovado, a gente pode usar, a gente não tem acesso no CEPOM, a gente não tem pelo SUS. Só no privado. E antes da gente entrar em questão de prognóstico, uma pergunta que todo mundo faz. O tratamento neoadjuvante, né, fazer a quimioterapia antes da cirurgia ou antes de outro tratamento, se aplica para cabeça e pescoço ou não? Para mim? Tu que faz isso, né? Tu que diz sim ou não, a gente só manda. Não, eu acho que tem um papel importante no tratamento de indução. O tratamento de indução é um tratamento de exceção. Via de regra, a gente não usa. Ele tem um papel importante naqueles tumores com um grande volume de doença, que o campo de radioterapia seria muito grande. E a gente não conseguiria ter um resultado tão bom e teria muitos efeitos adversos do tratamento. Para esse perfil de paciente, a indução funciona muito bem.
Geralmente, os pacientes que têm um grande volume de doença têm um tumor de crescimento rápido e são os tumores que melhor respondem ao tratamento, à quimioterapia. Então, são pacientes que têm uma ótima resposta. São os pacientes. Eu tive até um paciente agora que terminei de tratar um tumor de orofaringe, HPV positivo, que tinha uma doença N3 volumosa, uma massa cervical volumosa, que respondeu muito bem. Ele começou o tratamento com quimio e rádio quase sem doença palpável. Uhum. Isso melhora os desfechos. Desfecho, principalmente toxicidades do tratamento e com ganho em sobrevida. Legal. O Thiago, e prognóstico? Em linhas gerais, como que daria para dividir o prognóstico dos tumores de cabeça e pescoço? O prognóstico geral desses tumores, dos carcinomas espinocelulares, ele gira em torno de 50% de sobrevida em 5 anos. Claro. Considerando todos os estágios, todos os sítios. Considerando todos os estágios, todos os sítios. Com esse aumento da quantidade de HPV, ele melhorou um pouco a sobrevida, né? Porque como eles são tumores que respondem muito bem ao tratamento, então tu melhorou a sobrevida, então num boom total de pacientes tu consegue ter um aumento maior. Mas varia de acordo com o sítio, né? Então tu tem tumores de laringe que eles têm um prognóstico melhor, né? Por ser um tumor restrito à laringe, ele tem muitas estruturas que dificultam a saída do tumor e a diminuição a migração dele para outros locais. Então aí tu tem uma sobrevida melhor, né, do que no tumor de boca, por exemplo, tu tens uma sobrevida muito menor aí de tumor avançado de 20, 30%, né? Então, em linhas gerais é 60%, claro. Os tumores iniciais tu vai conseguir acima de 90% de cura e os avançados tu vai conseguir lá 20, 30% de sobrevida em 5 anos. Isso é interessante, né? Porque assim, a gente falou ali no começo sobre principais sintomas, falou que o diagnóstico pode ser feito por qualquer um. O Thiago falou isso, o Fabrício disse assim, eu já trabalhei em posto de saúde e é verdade, né? Assim, qualquer um, que eu digo, qualquer médico, né? Assim, não precisa ser especialista para isso. O próprio paciente, né? O médico pode ser, acho que a medicina de família tem essa função de orientação, né? Dos sintomas iniciais. E para isso a gente tem o Júlio Verde, né? Uma campanha para explicar e disseminar essa informação. E aí você consegue pegar o paciente inicial e ter 90% de sobrevida, 95%, dependendo do sítio do estágio, ou cair lá para baixo de 50% se for fazer um tratamento de estadio mais avançado, né? Então, acho que isso é uma mensagem importante para os acadêmicos, né? Que diagnóstico precoce salva vidas, né, Fabrício? Tua experiência ali no CEPOM, a maioria já é casos mais avançados, né? Então, não é fácil a vida dos pacientes do CEPOM. Eles já consultaram por 5 médicos na plantão, no SF. Depois ficaram esperando 3 meses até a Secretaria de Saúde regular para iniciar tratamento. Enfim, não é fácil. Mas quanto mais inicial for o diagnóstico, quanto mais precoce for o tratamento, melhor o resultado, sem dúvida. Isso para todos os tipos de câncer, né? Principalmente para a cabeça e pescoço, isso é muito evidente. Estamos aí com quase mais de uma hora já de debate. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Alguma coisa que a gente esqueceu? Eu achei que a gente passou por todas as fases, desde a epidemiologia até o prognóstico, né? Sem precisar brigar o oncologista com o cirurgião sobre o que é melhor de tratamento. Né? Mas não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, se sentiram falta de alguma informação, se alguém tem algum questionamento. Não. Eu tinha uma pergunta que eu ia fazer para vocês e eu esqueci. Adultos, vocês recomendam vacinação para HPV ou não? Isso é controverso, não se tem evidência, não se tem essa recomendação. Não é nem adultos, é após o início da atividade sexual.
Agora com essa nova... Mas isso é mais um discurso pensando em políticas públicas de saúde, não individualmente. É que assim, se pensar que tu vai pegar uma vacina, vamos lá, pegar a tetravalente aí, que agora é pentavalente, tu imaginar que a pessoa é contaminada obrigatoriamente é contaminada pelos 5 vírus, é difícil pensar que todas elas têm os 5 vírus, né? E qual vírus vai estar relacionado ao desfecho daquela doença. Então, independente disso, tem umas pessoas que falam que ajuda na resposta imunológica e tudo mais, mas se tu pensar só nessa questão de que tu, muito provavelmente vai ter um vírus ou 2 e não os 5, tu já vai ter um benefício com a vacina, né? Então, tu já vai diminuir a quantidade de possíveis contaminantes e possíveis geradores de vírus. Então, com essa nova, acho que faz uns 2 meses que o FDA aprovou aí para cabeça e pescoço, e daí eles começaram a já mudar o discurso para essa questão de adultos jovens sem sinal de doença tem um benefício da vacinação, né? Acho que é custo mesmo, né? Individualmente falando, eu acho válido. Em termos populacionais, não se tem essa recomendação. Sim, e aquela questão, né? A hora que tu chegar numa cobertura enorme nos adolescentes, eles chegarem na fase adulta e já vão estar imunizados, né? Então, só que isso vai evitar que tu proteja um número X de pessoas ao longo da vida, né? Sim. Talvez a próxima geração tu não tenha uma incidência tão grande fazendo isso, focando principalmente nas crianças. Boa. Fabrício, a Ellen pediu para você explicar de novo o esquema de radioquimioterapia, que a gente brincou aí, que leva 2 meses o paciente agarrado no tratamento aí. Como é que é? Tá, vou voltar lá. Nos 4 estágios do câncer. Estágio 1 e 2 são tumores localizados, sem doença em linfonodos ou doença pequena em linfonodos. Esses pacientes eles se beneficiam de tratamento local, com cirurgia ou com radioterapia isolada. Pacientes com doença 3 e 4 são os pacientes que têm uma lesão inicial muito grande ou uma doença em linfonodos cervicais volumosa. Esses pacientes eles se beneficiam de radioterapia. A quimioterapia é com uma droga que chama cisplatina, que é feita 1 vez por semana durante o tratamento da radioterapia, porque ela é radiosensibilizante. A radioterapia ela dura 7 semanas e é feita de segunda a sexta-feira com pausa nos finais de semana. A cisplatina é 1 vez por semana. E era isso. Para os pacientes com doença linfonodal muito volumosa, a gente pode fazer uma quimioterapia de indução, que é antes de começar a quimio e a radioterapia, o tratamento definitivo. Para esses pacientes, a gente tem uma proposta de tratamento curativo. Por mais que não seja feita a cirurgia, nosso objetivo é que esse paciente fique curado do tumor. E é óbvio que a taxa de cura varia de acordo com o estágio da doença. Quanto mais avançada, menor a taxa de cura, mas não é um tratamento paliativo. Tratamento paliativo seria a quimio ou a imunoterapia que eu tinha comentado, que são os pacientes que não vão se curar, eles vão controlar a doença. Show de bola, muito, muito bom. Excelente conversa, excelente bate-papo. Principalmente aí, Júlio Verde. A gente veio para falar de Júlio Verde e não falou de Júlio Verde. A gente falou de câncer de cabeça e pescoço, mas que é a base do Júlio Verde, né? O Júlio Verde existe porque existe o câncer de cabeça e pescoço, né? Então, só recado, dia 27 de julho a gente tem o Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço, né? Foi o dia escolhido para representar esse mês, né? O mês do Júlio Verde. Vai ter alguma atividade lá no CEPOM, Fabrício? Alguma coisa do dia 27? Deve ser mais para os pacientes, né? Eu não estou sabendo. Alguma coisa em Blumenau, Thiago? A gente cancelou por causa do Covid. Cancelou por palestra, mas daí cancelamos por causa do Covid. Esse ano é o ano que não tem nada, né? Vai ter outubro, Thiago? Pergunta mais importante da noite. Meu Deus do céu.
Mas tem O que bastante faremos cerveja livre, nós? né? Na hora que liberar a vinda, tu pode vir me visitar aqui, eu te levo Ah, na choperia. então tá bom, então tá bom. Fabrício, muito obrigado pela disponibilidade. O pessoal da Laon que aí vai te usar mais vezes, a gente na Cabeça e Pescoço vai te chamar mais vezes também, tá? Muito obrigado aí. A tua didática é excelente, botou as ideias no lugar aí. Né? Obrigado pela participação. Hein? Eu que agradeço o convite, estou disponível. Se alguém quiser meu contato, meu e-mail, meu telefone. Isso que eu ia falar. Instagram, o pessoal já pediu Instagram. Qual que é o teu Instagram? Tua arrobinha aí. Ou é Fabrício Pontes G. Ou qualquer coisa, Fabrício.g. Pontes G. A ONG já achou ele, já marcou ele e tudo, agora não tem mais volta. Então a LACAP marca também, hein? Quero ver marcar ele aí depois, na fotinha do... E só deixar meu recado, então, para essa palestra, que eu acho que o mais importante para o câncer de cabeça e pescoço é a prevenção. Prevenção é prevenção primária e secundária. Prevenção primária é evitar, é o que todo mundo já sabe, cigarro, álcool e vacinar contra HPV. E prevenção secundária é o diagnóstico precoce, sempre suspeitar de uma lesão que não cicatriza e de um nódulo cervical com aumento progressivo. Um valor arbitrário que a gente dá é de 2 a 3 semanas. Se os sintomas perduram por 2 a 3 semanas, tem que suspeitar de tumor. E acho que era isso. Acho que é o que é mais importante. Se ficar com essas duas mensagens de lembrar do tumor e de recomendar aos pacientes a evitar esses fatores de risco, acho que é o mais importante de hoje. Valeu a noite daí, né? Valeu a noite. Tiagão, obrigado aí. Obrigado pela pronta resposta, pela disponibilidade. Obrigado a vocês pelo convite. Acho muito legal essas iniciativas de estimular aí a conversa e assim que a gente vai conseguir difundir um pouquinho melhor o Júlio Verde. Eu acho que esse que é o objetivo do Júlio Verde, de grão em grão ali, de pessoa para pessoa, estimular a comunidade médica cada vez saber mais, que até mesmo dentro da comunidade médica o câncer de cabeça e pescoço ele é meio negligenciado. E assim a gente vai conseguir um tratamento cada vez mais precoce para os nossos pacientes. Ô, Thiago, pediram a tua arroba aí. Qual que é teu Instagram? Eu botei ele no bate-papo ali, @Dr. Thiago Sônego. E o pedido teu e-mail também, mas dá para mandar um direct lá no Instagram, né, Thiago? Tu responde ou é tua estrelinha, assim, que só o departamento de marketing responde? Dá uma olhadinha no meu Instagram, só tem bobagem no meu Instagram. Tem as crianças lindas, pai de gêmeos, coisa mais fofa, os meninos. Então tá, muito obrigado, meninas. Obrigado a todos que tiveram aí. Lembrando que sábado a gente tem o Congresso Brasileiro, Congresso Universal Interligas, porque já deu mais de 10 mil inscritos, posso botar o nome que eu quiser. Congresso Universal Interligas, programação bacana. Sábado e domingo, né, Maria Beatriz? Aí, sábado e domingo começa à tarde, né? Da tarde. Isso. Então, só se inscrever ali no Instagram da LACAP, tem um post lá com as regras de inscrição. E valeu aí, obrigado pela participação de todo mundo. Dia 5 de agosto, a gente tem aula com a endocrinologia, a gente convida a Liga de Endocrinologia, hipotireoidismo e hipertireoidismo. Então, vamos fugir totalmente da parte cirúrgica, mas eu vou conseguir falar de cirurgia no meio da aula de clínica, pode ficar tranquilo. E dia 19? Acho que é 19 de agosto. A gente tem uma aula sobre residência. Essa o Thiago ia falar, a gente puxou ele para outro tema, e vai vir um convidado de outro país, quase Canadá, vai vir do Rio Grande do Norte. Gente boa, Thiago, ele ou não? O Thiago vai vir de convidado, pronto. Os otorrinos vão tentar convencer vocês que é melhor fazer otorrino e cabeça e pescoço do que cirurgia e cabeça e pescoço. Mas a ideia é falar... para, bicho. Eu nem discuto um negócio desse. Mas a gente vai ter uma residente da USP, que está fazendo cabeça e pescoço na USP, fez cirurgia geral, está fazendo cabeça e pescoço, para falar sobre isso. A ideia não é falar só sobre residência, mas tentar falar sobre escolha profissional, mercado, como é
Por isso que a gente já vai ter alguém que está colocado no mercado e alguém que está entrando no mercado, para vocês começarem a ver como a vida é cruel depois que sai da faculdade. Então, fica ligado aí no Instagram da LACAP, que vai ter as próximas aulas. Obrigado a todos, boa noite, valeu! Eu esqueci o link do certificado, o Edmundo já jogou. Certificado, não deu para ouvir, Maria. Acho que a Maria caiu, mas ela mandou o link do certificado. Qualquer coisa, manda um direct lá no Instagram que ela responde. Beijão!